42 Protagonistas Capítulo 127. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Aproximadamente 32 anos se passaram desde a Grande Guerra. Ao longo desse tempo, numerosos monstros apareceram na Terra. No entanto, o número de aparições dos de classificação SSS pode ser contado com duas mãos. Apesar disso, a humanidade se lembra de cada um deles porque toda vez que um desses aparece, ele só desaparece depois de criar um novo registro na história. No entanto, hoje foi diferente. Mesmo que um monstro de nível SSS tenha aparecido, havia dois especialistas de nível SSS que estavam orgulhosos na vanguarda, mas infelizmente, Banguin não tinha nenhuma intenção de lutar contra o Dracolich. Não havia razão para ele fazer isso. A partir de agora, vamos nos dividir em dois times, o de contenção e o de tanque. À medida que a ordem do centro de comando fluía do rádio, Banguin começou a esconder sua energia o máximo possível. Ele tinha certeza de que poderia derrotar Seol Jungion desde que pudesse acertar um golpe surpresa nela. Sim, vamos ficar parados. Banguin sorriu enquanto circulava lentamente seu Naegong. No entanto, de repente, Shijik. Emergência. Emergência. Um especialista Murin atacando aliados de repente. O quê? Quando Banguin virou a cabeça com pressa, viu Seol Jungion olhando diretamente para ele. Nessa situação, não conseguiu mais executar seu plano de ataque surpresa. Ele tentou acalmar a respiração enquanto olhava para a distância. Smiling Shadow estava balançando aleatoriamente sua lâmina de éter preto em direção aos caçadores e especialistas americanos da nova Liga Murin. No entanto, seu ataque não era nada perigoso. Foi um golpe que nem atrapalharia as pessoas normais. Em outras palavras, ele estava deliberadamente causando conflito para que Murin Oingoi lutasse contra a nova Liga Murin e os caçadores. O que há de errado com aquele garoto? Banguin não conseguia entender por que Smiling Shadow de repente estava agindo assim. No entanto, o que tinha que fazer não muda nem um pouco. Zuoji. De repente, um pedaço de energia voou em direção ao pescoço de Banguin. Graças ao seu instinto, o homem foi capaz de senti-la e rapidamente levantou os braços para bloqueá-la. Guk. No entanto, por ter sido um golpe tão poderoso, o sangue começou a escorrer de seu antebraço. A mestre da nova Liga Murin está lutando contra Murin Oingoi. Murin Oingoi da China traiu a expedição. Todos os combatentes podem contra-atacar, seus malditos terroristas. Eu sabia. Desde o início, houve várias críticas à participação de Murin Oingoi na expedição, principalmente porque seu líder, Banguin, foi alguém responsável pelo ato de terror há 4 anos. No entanto, como os Estados Unidos enfrentaram a notória Grande Fenda, eles precisam de toda a ajuda que puderem obter. Foi por isso que não impediram que um especialista poderoso como aquele homem pisasse em seu solo. Os Estados Unidos planejavam deter Banguin imediatamente após o término da expedição. Não havia como Win não estar ciente do plano daquele país. Ele simplesmente não se importava com isso, pois planejava ir diretamente para Murin assim que absorvesse o espírito de Seol Jungion. No entanto, por causa da façanha que Smiling Shadow fez, seu plano deu em nada. Garoto podre. A força de Banguin ainda não havia se recuperado totalmente. Foi por isso que tentou ganhar vantagem através de um ataque surpresa, mas as coisas deram errado. A nova Liga Murin é uma aliada. A pequena bola lançada por Smiling Shadow se tornou uma enorme avalanche. Banguin estava sendo empurrado para trás por Seol Jungion lenta e firmemente. Tanto faz. Estará tudo acabado quando eu derrotá-la. Youou Seldão, que estava assistindo à luta entre Seol Jungion e Banguin, ficou muito surpreso. Jungion, por favor, afaste-se. Youou Seldão percebeu mais uma vez que nem tudo no mundo iria de acordo com seu plano. Ele esperava que Win lançasse algum tipo de ataque surpresa, mas o momento do ataque que ele tinha em mente estava completamente errado. O dragão ainda está voando. Droga. O ataque usando o poder de outras pessoas de Youou Seldão era bastante famoso. Quando ainda era um caçador de rank F, houve um incidente em que manipulou um monstro de rank S para matar um caçador fugitivo. Também empregou a mesma tática quando matou o Dharma Supremo. É por isso que Banguin tentou Seldão antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porque não há garantia de que ele não tentaria fazer isso outra vez. Felizmente,
O plano de ataque surpresa falhou. Além disso, o dragão também estava prestando atenção em outro lugar. No entanto, Yoo Seldon ainda não conseguia acreditar que Seo Jung-yeon foi quem iniciou a luta. Deu um passo para trás agora. Eu vou lutar com ele. Yoo Seldon queria lutar contra Bang Win. Mesmo que seu plano tenha dado errado, ele acreditava que encontraria outro caminho de alguma forma. No entanto, Seo Jung-yeon balançou a cabeça. Estava ciente de quão duro Yoo Seldon havia treinado nos últimos 6 meses. Nunca poderia esquecer sua figura que derramou lágrimas e sangue enquanto lutava contra ela. No entanto, no final, ele era apenas um Rank S, e depois que Seo Jung-yeon viu Bang Win hoje, ela chegou a uma conclusão. Contra aquele cara, Seldon não vai aguentar muito. Jung-yeon sabia que o seu amado queria lutar contra Bang Win porque estava preocupado com a segurança dela. Então se sentiu bem pensando nisso. No entanto, ela estava ciente dos planos de Yoo Seldon. É por isso que sabe o quão imprudente ele é. Estava planejando correr esse risco para mantê-la segura. Então, naturalmente, ela não poderia dar um passo atrás aqui e se esconder. Seu Saikigong é definitivamente perigoso. O Saikigong de Bang Win era um Mugong muito original. Era uma técnica questionável que não poderia ser chamada de Mugong com certeza. Em Murin, existem tantos tipos diferentes de Gong, mas técnicas como o Saikigong, que manipula a mente de outra pessoa, são inéditas. Poderia facilmente abalar a mente de um especialista no mesmo campo. Pensando na natureza do Saikigong, ela sentiu que era natural que Yoo Seldon se preocupasse. Mas, Seo Jung-yeon estava confiante de que tudo ficaria bem. Conheço o método de ativação do Saikigong, então não se preocupe. Quando falou com confiança, Yoo Seldon não teve outra escolha a não ser aceitar. Entre todos os tipos de mulheres que ele conheceu enquanto viajava por vários mundos, Seo Jung-yeon era maior e mais forte do que qualquer outra. Dito isto, ele não tinha a intenção de deixá-la sozinha. Eu vou ajudar também. Seldon ainda era apenas um Rank S e ele não era nada além de um mosquito na frente de um especialista em um Kyung SSS que lutou por toda a vida. Mesmo assim, não tinha planos de recuar, mesmo que Seo Jung-yeon lhe pedisse. Ele pegou o rádio e falou com Celeste, que estava esperando do lado de fora da fenda. A operação está indo bem. Não precisa se preocupar e também não precisa entrar. O que originalmente, Yoo Seldon não queria trazer ninguém da Notteleag. No entanto, Celeste insistiu que queria ir, então, no final, ele foi forçado a trazê-la. Como ela ainda não havia feito um teste de promoção de Rankar, não tinha permissão para entrar na grande fenda. Era por isso que estava esperando pacientemente do lado de fora. Yoo Seldon sentiu que essa parte foi bastante afortunada. Se Celeste encontrasse um monstro assim, poderia morrer em um instante. Enquanto isso, quando as coisas ficaram do seu agrado, o canto da boca de Bang Win se ergueu. Cadela estúpida. Se Jung-yeon insistisse em lutar junto com Seldon, era melhor para ele. Dentro da mente complexa de um humano, sempre há um lugar para uma emoção chamada amor. É um lugar que está originalmente vazio, mas aos poucos é preenchido por pessoas com quem cresceram. Podem ser familiares, irmãos, amigos ou, por último, amantes, que ocupam a maior importância. No entanto, dentro da mente dos humanos, havia inúmeras lacunas que podiam ser penetradas. A técnica de dominação do coração e da mente usada por Bang Win penetra nessas lacunas e preenche todos os espaços com ele, forçando seu alvo a ficar completamente obcecado. Era realmente uma arte marcial digna de ser chamada de feitiçaria maligna. Na verdade, em vez de Mugong, era mais adequado chamá-la de controle da mente. No entanto, ninguém em Murin estava ciente desse fato. Quando os dois especialistas de Kyung finalmente se enfrentaram, faíscas se espalharam por toda parte enquanto o ar ao redor deles tremia. Com o punho levantado, Bang Win olhou nos olhos de Seo Jung-yeon. No entanto, ela não fez nenhum contato visual. Em vez disso, estava olhando para a ponta dos dedos dos pés dele. Isso mesmo, você não disse que sabe sobre mim? Mas, infelizmente, é inútil. O Yin, que alcançou o nível Yin Kyung, pode usar uma variedade de métodos para aplicar a técnica de dominação do coração e da mente na outra pessoa. O melhor a fazer era fazer contato direto com a pele do oponente e fazer contato visual. No entanto,
Também poderia utilizá-la com apenas um simples gesto de mão ou ação, embora apenas por alguns momentos. Honestamente, em termos de habilidades puras, Seo Jung-yeon estava aos trancos e barrancos acima de Bang Woo-in porque a feitiçaria era completamente inadequada com o nível Yin Kyung. No entanto, a luta atual foi mais vantajosa para ele porque seu alvo teve que prestar atenção a cada pequeno movimento de mão feito enquanto lutava uma guerra psicológica sem sequer fazer contato visual com ele. Up! Bang Woo-in chutou o chão e se aproximou dela como um tiro que havia sido disparado. Ele percebeu que Seo Jung-yeon era incapaz de ler seus movimentos corretamente, então tentou atingir seu ponto cego o máximo possível. Ele apontou principalmente para a parte superior do corpo, como ombros, olhos e cabeça, e realizou um simples movimento da mão de acordo com o momento de seu ataque. Seo Jung-yeon, cujas pupilas ficaram em branco, retornou momentaneamente ao seu estado original em menos de 0,1 segundo. Mas na luta entre especialistas, essa breve lacuna foi enormemente grande. Agora, Bang Woo-in alcança a cabeça de Seo Jung-yeon. E naquele momento, Tang! Um tiroteio explodiu de repente e um tiro atingiu o braço direito de Bang Woo-in. Guk! A dor que sentiu não foi tão grande, mas algo estava estranho. Sua pele que havia sido arranhada pelo tiro começou a endurecer como uma pedra. Mesmo que voltasse ao normal assim que ele circulasse Negong para essas partes, ainda irritava muito. Certo. Acho que foi algo chamado magia. Logo após Bang Woo-in anular a magia de Seudão, Seo Jung-yeon balançou sua espada em direção a ele. Na frente do ataque, Woo-in dobrou o joelho para evitá-lo e contra-atacou enviando um uppercut para a parte superior do corpo da mulher. Jung-yeon foi forçado a enfrentar o próximo ataque. No entanto, porque estava sendo cautelosa com o contato visual, escolheu dar um passo para trás em vez de bloqueá-lo. Bang Woo-in, que esperava esses movimentos, rapidamente se moveu em direção a Seudão. A habilidade do sexto sentido foi ativada. Seudão não conseguiu ver nenhum sinal ou mesmo um movimento preparatório de Woo-in. Quando ele caiu em si, seu adversário já estava estendendo a mão para ele. No entanto, graças às suas lutas contra Seo Jung-yeon nos últimos 6 meses, foi possível para Seudão evitar o ataque apenas por intuição. Seudão rolou no chão enquanto espalhava granadas no ar. Mesmo os dispositivos explodindo ao seu redor, Woo-in ainda balançou os punhos em direção a ele. No entanto, quando Jung-yeon se aproximou e apontou sua espada para o braço dele, Bang Woo-in rapidamente puxou o punho e recuou para o lado. Que irritantes! Ele percebeu intuitivamente que aqueles dois nunca lutaram juntos. Era apenas uma questão de curso, já que não há como um especialista em King lutar lado a lado com alguém que mal se tornou um especialista. Mas, estranhamente, trabalharam muito bem juntos. Eles conheciam bem as fraquezas um do outro e cobriam seus pontos cegos. Mas, a luta continuou a ser unilateral. Era impossível para Seo Jung-yeon lutar corretamente quando nem conseguia ver os movimentos do inimigo corretamente. Ela teve que prestar muita atenção até mesmo aos seus simples movimentos das mãos. Além disso, Seudão teve que desistir de qualquer plano que tinha e fugir assim que sentiu que Woo-in mirasse nele, porque se aquele homem realmente colocasse sua mente nisso, poderia pegar Seudão em menos de 10 segundos. Kwang! Hugo! Jung-yeon sofreu um forte golpe em seu abdômen quando mal bloqueou o punho de Bang Woo-in com a ponta de sua espada. Kofi! Kofi! Jung-yeon tossiu com a boca cheia de sangue enquanto tentava bloquear outro ataque. No entanto, não conseguiu. O golpe acertou seu ombro, e então, uma onda de Negong cavou em seu corpo e entorceu seu Negong e sangue. A mão direita dela tremeu. Para ela, que empunhava a espada principalmente com a mão direita, o golpe no braço direito estava afetando bastante. Mas não podia soltar a espada, e a empunhar apressadamente com a mão esquerda. Eu ainda posso fazer isso. As feridas continuam se acumulando no corpo de Seo Jung-yeon. Ela assegurou a si mesma que definitivamente poderia aguentar. Porque sabia que, se continuasse resistindo assim, uma chance certamente chegaria. Estava muito ciente de que Seudão não conseguiu acertar um bom golpe em Bang Woo-in. Significa que a única pessoa que poderia machucá-lo era ela. Até certo ponto, conhecia o plano que Seudão havia criado. No entanto, como a batalha ocorreu antes que eles pudessem derrotar o dragão, parece improvável que ele execute esse plano. Se for esse o caso,
Seo Jung-yeon teve que encontrar pessoalmente uma maneira. Só mais um pouquinho. Mas no fundo, ela ainda estava procurando o caminho para vencer o Yin. Só de ouvir seu leve movimento de dedo, seu corpo para de se mover. Se ela fizer contato visual, talvez todo o seu coração seja levado. Em Murin, não há registro de um Negong que possa enfrentar o Saekgong de Yin que cava as profundezas da mente, porque técnicas como Saekgong raramente apareceram ao longo da história. E então, de repente, uma ideia surgiu em sua mente. Era uma ideia tão ridícula e absurda. Mas de alguma forma, Seo Jung-yeon sentiu que seria possível. Foi uma intuição de uma Kyung. Não. Era a intuição de uma mulher. Depois de respirar fundo, ela levantou sua espada com a mão esquerda e apontou para o Yin. Mesmo depois de várias rodadas de batalha, ele ainda parecia bem como sempre. Seo Jung-yeon lentamente fechou os olhos. No momento em que o Yin contorceu as sobrancelhas, ela abriu os olhos novamente. Então fez contato visual com seu oponente. Não. A voz de Oh Seldon podia ser ouvida à distância, mas já era tarde. As pupilas de Seo Jung-yeon já estavam perdendo o foco e ela também parou completamente de se mover. A situação em si era inacreditável, mas no final, Bang Win se encheu de alegria e caiu na gargalhada. Quack! A risada alta que era comparável ao rugido de um leão ecoou por toda a grande fenda. Todos não tinham escolha a não ser parar de lutar. O olhar deles se voltou naturalmente para Bang Win e Seo Jung-yeon. Eles podiam ver que Jung-yeon estava olhando para o ar vagamente com a mão ainda segurando sua espada. Todos podiam ver o significado por trás da risada de Win. Ele conseguiu aplicar a técnica de dominação de coração e mente nela. No final, depois de lutar tanto, ela ainda ficou assim. Ele olhou para Yo Seldon, que estava atordoado antes de gritar para os caçadores americanos, a nova Liga Murin e o Murin Yongoi, que havia perdido seu espírito de luta. Camaradas, é a nossa vitória. É hora de voltar para nossa terra natal. O povo Murin que queria voltar para sua cidade natal aplaudiu. Então, mais alto do que antes, Bang Win gritou mais uma vez. Ouçam-me, ó povo de Murin que se rendeu à sociedade moderna. No final, foi impossível para sua senhora resistir depois de fazer contato visual comigo. Agora vocês sabem quem está certo. Murin era o mundo dos fracos e fortes. Naturalmente, o mais forte, que é o vencedor, tem sempre razão. Bang Win caminhou lentamente em direção a Seo Jung-yeon. Cada movimento dele foi capturado pela câmera. Certo, a civilização moderna é muito confortável. Eu poderia mostrar o que sua senhora, que vocês acreditam profundamente, se tornaria. No momento em que Win estendeu a mão para completar a técnica de dominação de coração e mente. Hoje, a espada de Seo Jung-yeon cortou seu corpo. De Protagonistas capítulo 128. O grito de Bang Win ressoou através da grande fenda. Em um piscar de olhos, seu braço esquerdo foi amputado junto com o símbolo de sua masculinidade. A dor que sentia agora era certamente indescritível, e com apenas um braço sobrando, ele não poderia curar as duas feridas. Enquanto derramava lágrimas de sangue, tropeçou e gritou para Seo Jung-yeon, que havia caído de joelhos devido à exaustão. Como fez isso? Que tipo de feitiçaria você usou? Yo Seldon, que correu em direção a Jung-yeon com o rosto preocupado e só podia olhar para ela com olhos perplexos. De acordo com as informações que recebi, o Saekgong de Bang Win tem um efeito absoluto contra o sexo oposto. Foi errado. Então, um sorriso floresceu no rosto exausto de Seo Jung-yeon enquanto ela se lembrava da razão pela qual poderia se libertar da técnica de dominação da mente e do coração. Foi por causa da lacuna. Todo ser humano tinha uma lacuna em seu coração. Para ser preciso, era uma emoção chamada amor. À medida que crescem, essas lacunas seriam preenchidas por pessoas ao seu redor, mas era impossível preenchê-la continuamente até o dia em que morressem. Mas, só era verdade para aqueles que viviam uma vida normal. A vida de Seo Jung-yeon estava longe de ser normal. Ela costumava ser a mestra da seita Cheoma de Murin no passado. Naquela época, comandava dezenas de milhares de soldados que a admiravam e milhões de pessoas que acreditavam nela e a seguiam. Como era amada por todos, e também demonstrava amor aos que a seguem, nunca lhe faltou amor. No entanto, em um certo dia, perdeu todo o seu ente querido por causa de um homem mau. Ela se sentiu miserável.
Perdeu toda a motivação para continuar vivendo. Seu coração rapidamente ficou vazio e nada mais poderia preencher a lacuna. No entanto, foi forçada a viver em desespero sem nem mesmo ter permissão para morrer. E depois de algum tempo, alguém de repente veio e encheu seu coração. Ele era um homem que lhe deu outra razão para continuar vivendo. Se tornou tudo de Seo Jung-yeon e encheu seu coração sem permitir que mais ninguém o invadisse. No fundo de seu coração, ela estava ciente. Nova Liga. A Suprema Sheoma. Senhora de Murin. O futuro do povo. Um mundo onde pudessem viver confortavelmente. Ela não precisava de nada disso. A razão pela qual se tornou a Senhora da Nova Liga Murin foi por Yoo Seldon. A razão pela qual estava prestando atenção extra ao futuro do povo Murin era para Yoo Seldon. Ela queria realizar o sonho do povo Murin para poder ajudar no sonho de Yoo Seldon. Obviamente, a técnica de dominação da mente e do coração de Bang Win era um Wugong fraudulento que poderia controlar a mente de outra pessoa, independentemente de seu status. Mas, e se não houvesse lacunas? E se cada espaço em seu coração fosse preenchido com apenas uma pessoa? Yoo Seldon, Yoo Seldon, Yoo Seldon. A mente e o coração de Seo Jung-yeon já estavam cheios dessa pessoa. Ninguém poderia invadi-lo. Nem mesmo Saekma não pode me tocar. Seo Jung-yeon respirou fundo e ergueu a espada mais uma vez. Seu corpo estava cheio de feridas e ela estava cansada, mas ainda podia lutar um pouco mais. Você não pode agir como um homem agora. Realmente dói meu coração. Sua puta. Bang Win praguejou enquanto cerrava os dentes e tentava fazer circular seu negong. Ao mesmo tempo, Yoo Seldon percebeu que o momento à sua frente era uma oportunidade. Ele não podia ter certeza de que tipo de oportunidade era. No entanto, uma coisa que sabia era que a atenção de todos estava focada em Bang Win. Interface, por favor me ajude. Não faça isso. É uma ação louca que reduzirá enormemente sua força vital. Você pode perder toda a força vital que ganhou. Está tudo bem. E então, Yoo Seldon gritou, todos, me escutem. Ele não tinha aprendido a técnica do rugido do leão, mas era uma tarefa muito fácil chamar a atenção de todos quando sua atenção já estava focada em sua vizinhança em primeiro lugar. Assim que todos olharam para ele, Yoo Seldon tirou seu equipamento do inventário. Junto com um brilho branco puro, uma armadura branca e um par de botas brancas apareceram no ar e automaticamente se prenderam ao seu corpo. Seldon chamou mais atenção ao usar o sistema de equipamento automático, o que não poderia ser explicado com nenhuma ciência e tecnologia. Quando os olhos das pessoas se arregalaram, ele continuou seu show pegando sua espada branca, a estrela da manhã perdida, e apontou para o ar. Bang Win enganou vocês. Realmente acreditaram no que ele disse sobre levá-los de volta para casa? É tudo mentira. Ele só falou isso para tirar vantagem de vocês. Ninguém acreditou no que Yoo Seldon disse. Era apenas natural. Para as pessoas de Murin, a credibilidade de um especialista em King como Bang Win era muito maior do que a dele, que mal alcançou Rank S. No entanto, Seldon não era um caçador comum de Rank S. Eu sinto muito. Mesmo que você tenha dito para não divulgar, se é para você, caçador Yoo Seldon, tudo bem. Seldon balançou no ar vazio. O ar crepitava com um tom dourado brilhante. Além dessa rachadura, outro mundo apareceu. Ao contrário do interior da grande fenda, o mundo dentro da fenda de Yoo Seldon foi pintado com o brilho de um pôr do sol. Era um mundo desconhecido onde todos os edifícios já haviam desmoronado. Como solicitado, a interface apenas convocou a dimensão aleatória mais próxima, mesmo ela não sabe onde exatamente é isso. No entanto, o único fato que importava era o fato de Yoo Seldon ter criado um portal para outro mundo. Não pode ser, ele acabou de criar uma fenda no ar. Então, Yoo Seldon gritou as palavras poderosas para os membros de Murin Yangui. Eu posso levá-los de volta para casa. Isso. Bang Win tentou cobrir a boca de Yoo Seldon, mas Seo Jung-yeon espremeu o último poder restante que tinha e se moveu na frente dele para bloqueá-lo. Mesmo que um braço de Win tenha sido cortado e ele não tenha conseguido usar a técnica de dominação da mente e do coração, ainda era capaz de afetar o coração de uma mulher. Vendo Seo Jung-yeon lentamente sendo empurrado para trás por Win, Yoo Seldon gritou mais uma vez. Entendem quem devem acreditar agora. Se pararem de lutar agora, podem voltar para casa quando quiserem.
O dragão voou e arranhou o chão. Tinha causado mais baixas em comparação com a guerra civil. Se fosse deixado desacompanhado mais do que isso, um acidente realmente grande aconteceria. Então, vamos fechar a grande fenda e voltar. Pouco depois de ouvir as palavras de Seldão, vários especialistas em Murin que foram forçados a seguir Banguin começaram a ficar abalados. É uma oportunidade. Smilin Shadow, que estava deliberadamente interferindo no plano de Banguin, gritou as palavras que ele sempre quis dizer. De qualquer forma, ele já se tornou um aleijado. Mesmo que o que nos disse fosse verdade, não pode mais fazê-lo, pois é impossível para ele alcançar o nível Shin'Oking SSS mas agora, isso mesmo. Na verdade, não gostei de seguir um homem tão nojento desde o início. Para nos enganar com tal mentira. Nem todos os especialistas Murin foram imediatamente influenciados pelas palavras de Seldão. No entanto, assim que poucos começaram a expor sua posição e sua opinião, a situação imediatamente favoreceu Seldão. Vamos derrubar Dracolich e ter a chance de retornar mais uma vez. Logo depois, os caçadores, os membros da nova Liga Murin, bem como os membros de Oyanguli pararam temporariamente de lutar. Embora não estivessem cooperando entre si, começaram a enfrentar um inimigo comum. Seu nível individual era muito alto e, como havia 10 SS no total, o dragão poderia ser suprimido rapidamente. O único problema que restava era Banguin. No estado em que ele tinha apenas um braço e não podia mais usar sua habilidade de controle da mente, ainda era capaz de dominar Seol Jungyeon. Mesmo que tenha sido reduzido ao seu estado atual, seu misterioso Mugong, que poderia fazer seu oponente parar, e sua técnica de dominação da mente e do coração, que usou toda a sua vida, ainda permaneciam. Ele só precisava de um simples movimento de mão. Caramba! Que diabos é aquele Mugong? É uma técnica que não pode ser considerada Mugong. A interface tentou explicar, no entanto, e Seldão não pôde ouvir sua explicação porque na frente dele, viu Seol Jungyeon sendo arremessada no ar antes de cair no chão depois que ela não conseguiu se defender contra o soco de Banguin. E Seldão não teve tempo suficiente para tirar o Winchester 777 de seu inventário e apontá-lo para Win. Então, usando a habilidade de suas botas, diminuiu a distância entre os dois e balançou sua espada. Brum! Banguin parou a espada de Seldão antes de apontar o punho para o abdômen dele. Pensou que a armadura de Seldão não era nada além de uma comum. Infelizmente para ele, Seldão foi capaz de suportar seu soco graças à sua armadura de nível heróico. Seldão mais uma vez balançou suas espadas em direção a Banguin. Brum! Uma enorme cratera foi criada como resultado. Como Seldão saltou por causa do impacto, Seol Jungyeon fez chover uma série de ataques contra Banguin com todas as suas forças. Era um ataque que poderia cortar qualquer coisa em seu caminho. Sua cadela de merda. Win resistiu. A dor de perder um de seus braços não estava mais lá porque seu cérebro estava obscurecido pela raiva. À medida que a luta se prolongava, o movimento de Win ficava cada vez mais lento porque tinha perdido muito sangue. Além disso, o efeito da técnica de dominação da mente e do coração, bem como seu Saikigong, gradualmente se tornam mais fracos. No entanto, antes de desmoronar completamente, Seol Jungyeon perdeu toda sua força e desmaiou primeiro. Em primeiro lugar, foi um milagre ser capaz de lutar contra uma feitiçaria que controlava a mente por tanto tempo. No entanto, felizmente, este é o centro de comando. O dragão foi derrotado. Eu repito, o dragão foi derrotado. Também confirmamos que a energia central da grande fenda desapareceu e a ela começou a se fechar. Os membros da expedição devem retornar o mais rápido possível. Como o monstro-chefe havia sido derrotado, agora era possível desenhar a imagem que Seldão realmente queria daqui em diante. O quê? Quando os caçadores e o povo Murin começaram a correr para a saída, Banguin ficou bastante nervoso. Ele não era mais capaz de usar seu Saikigong, o que significava que, mesmo que capturasse Seol Jungyeon, não poderia absorver seu Negong e subir ao nível Shin'Oking. Em outras palavras, era impossível para ele retornar a Murin usando a espada negra do Dharma em sua posse. Se fosse esse o caso, Win pensou que seria melhor escapar deste lugar primeiro. Mesmo que não fosse Saikigong, existem muitas maneiras de absorver o Negong de outras pessoas.
Se pudesse encontrar um velho mestre com uma boa quantidade de Negong como há 4 anos. Onde ela foi? Yin percebeu tardiamente que alguém estava carregando seu Jung-eon desmaiado e fugindo. O homem familiar que estava carregando em seu braço não era outro senão Smilin Shadow. Smilin Shadow. Seu grito ecoou alto. No entanto, ele não conseguiu parar o homem que fugiu e se agrupou com os outros membros da nova Liga Murin para sair da fenda. Yin concentrou toda a sua força nos pés. Ele tentou perseguir Smilin Shadow em um salto e rasgá-lo. No entanto, naquele momento, um círculo mágico foi criado no ar. No momento seguinte, o corpo de Yin foi envolto em correntes. Você e seu truque de cachorro de novo. Teria sido fácil arrancar a corrente se ainda tivesse os 2 braços. No entanto, com apenas um, ele não conseguia desvendar as estranhas correntes que envolviam seu corpo. No entanto, no final, ele ainda era um especialista em Kyung. Mesmo com um braço, foi capaz de rasgar as correntes em pouco tempo. Yin apontou seu olhar sangrento para Yeo Seldon que estava no chão. Ele parecia não ter nenhuma intenção de escapar da fenda. O que ele está fazendo? Bang Yin murmurou para si mesmo enquanto olhava para o chão com uma sensação de incongruência. Ele podia ver que a sua sombra estava se sobrepondo à sombra de Yeo Seldon. Então, Yeo Seldon riu enquanto olhava para o espaço entre as pernas de Bang Yin. Protagonistas capítulo 129. Uma vez estourou na testa de Bang Yin. Se ele soubesse que Yeo Seldon atrapalharia esse ponto, o teria matado antes. Isto é. De repente, Yin pôde sentir uma energia desconhecida puxando para baixo da sombra. Você está usando alguma magia suspeita de novo. Ele tentou fugir da sombra. Circulou seu Negong e colocou toda a sua força em suas pernas. Mas o que? No entanto, ele não conseguiu fugir facilmente. A energia desconhecida na sombra era extremamente espessa. Yeo Seldon sorriu com satisfação. A verdade é que era mágico que ele estivesse se preparando por 6 meses apenas para este momento. Era uma magia de ligação que não podia ser dilacerada facilmente. Claro, era impossível prender um Yunqin por um longo tempo. Se fosse Seo Jung-eon, se ela tentasse de verdade, poderia se livrar em 10 segundos. No entanto, seu oponente agora não estava em sua melhor condição. Estava gravemente ferido. Além disso, Yeo Seldon não deixaria Bang Yin tentar. Entendo. Zuoji. Os olhos injetados de sangue de Yin olharam para Yeo Seldon enquanto seu Negong se espalhava em todas as direções. Se eu te matar, posso me livrar dessa sombra irritante. Yin correu em direção ao seu oponente enquanto gritava. No entanto, ele já havia desaparecido. Rapidamente descobrindo o que está acontecendo, ele pôde ver Seldon à distância, não muito longe. Então chutou o chão mais uma vez e seu corpo disparou em direção a seu alvo. O chão se partiu ao meio, mas, infelizmente, seu chute errou por pouco. Bang Yin cerrou os dentes, estava irritado. Esta luta era para ser uma luta que poderia vencer facilmente. Só precisava de um golpe adequado. No entanto, Yeo Seldon, que era muito mais fraco, continuou fugindo de seu ataque. Acha que não posso te pegar mesmo tendo apenas um braço? Yin circulou todo o seu Naigong restante e se moveu rapidamente em direção a Yeo Seldon e balançou o punho. Brum! No entanto, a habilidade do item foi ativada. Uma luz branca pura explodiu, protegendo completamente Yeo Seldon do impacto. Era uma habilidade que só poderia ser acionada uma vez. Mas ele estava convencido de que poderia sobreviver por mais tempo, então rolou pelo chão e saltou para o céu. Para ser justo, Seldon foi bastante rápido. Graças à habilidade de suas botas, foi capaz de atingir uma velocidade comparável a um caçador do tipo fortalecimento corporal de rank SS. No entanto, contra um Yunqing, sua velocidade era como um poodle correndo na frente de um carro. Crack. Kuokikik. Yeo Seldon podia sentir os ossos dos pés quebrando por causa do chute repentino de Bang Yin. Em retaliação, ele balançou sua espada. No entanto, Bang Yin facilmente se esquivou e esmagou seu pulso. Depois disso, Yeo Seldon pôde sentir vários golpes em seu abdômen antes que sua consciência ficasse fraca. Era inevitável que se machucasse. Já era um milagre que tivesse durado mais do que alguns minutos.
Ele estava ciente de que ainda estava vivo por causa da habilidade de rejeição da morte que já havia sido ativada e estava recuperando sua resistência enquanto reduzia sua vida útil. No entanto, ainda não é suficiente. Só mais um pouquinho. Eu preciso mantê-lo ocupado até que a fenda seja fechada. E o Seldão se levantou mais uma vez. Porque sua mão direita estava quebrada, ele não podia empunhar sua espada com ela. É por isso que puxou a lâmina de éter com a mão esquerda e tentou girá-la, mas Banguin pegou facilmente a lâmina com a ponta dos dedos. Uin quebrou a lâmina em duas e a usou para esfaquear seu inimigo em seu abdômen. Kyuuk. Enquanto o sangue escorria da boca de Seldão, Banguin circulou seu Negong e saiu da sombra sem demora. Uin virou a cabeça e olhou para longe. Ele podia ver que o portal estava prestes a ser completamente fechado. Se sentiu arrependido. Realmente queria matar o Seldão, mas não podia se dar ao luxo de perder mais tempo. Pensou que mesmo se o deixasse sozinho, ficaria preso aqui e eventualmente seria morto por esqueletos. Brum! Banguin chutou o chão e saltou no ar. De repente, o tamanho do portal ficou menor do que antes. Agora estava no tamanho em que apenas 2 ou 3 adultos cabiam. Ainda posso sair. Quando se aproximou do portal, pôde ver uma espadachim de cabelos dourados e olhos azuis parada na frente do portal. O nome dela era Celeste Constantini. No entanto, Banguin não sabia disso. A única coisa que sabia era o fato de que ela o estava bloqueando. Saía do caminho. Banguin espalhou seu Negong e tentou ativar a técnica de dominação do coração e da mente para fazê-la se afastar. Infelizmente, seu oponente não era alguém de Murim, mas sim uma caçadora. Além disso, ela não fez nenhum contato visual com ele como se já conhecesse a condição para ativar sua habilidade. Tente parar meu soco então. Se ela era uma caçadora ou qualquer outra coisa, Banguin não se importava. Ao escanear seu poder, poderia dizer que ela estava apenas no nível de espadachim de primeiro grau. Se for esse o caso, só precisa dar um soco uma vez para fazer aquela mulher atrevida virar pó. Deveria ter sido assim. Sons de 2 metais colidindo um contra o outro soaram quando a espada que Celeste balançou atingiu o braço direito de Banguin e produziu uma leve onda de choque. O quê? Seus olhos se arregalaram, pois não esperava que ela tivesse tanto poder. Isso é Mugong. Um caçador com uma habilidade de fortalecimento do corpo que também usa Mugong. Banguin não conseguia acreditar, mas agora não importava. Precisava se apressar. Ele não tinha tempo. Embora tenha sido expulso por ser descuidado e ficar sem Negong, se prestasse mais atenção, estava confiante de que seria capaz de se livrar dela instantaneamente. No entanto, seu punho não conseguiu alcançá-la. Sua velocidade era muito rápida para um mestre espadachim de primeiro grau. Além disso, ela também conseguiria lançar um contra-ataque. Esta cadela podre. Quá 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 Kong. Banguin circulou seu Negong e o infundiu em seu soco. Após o terceiro golpe, Celeste não aguentou mais e voou de volta para o portal devido ao impacto. Enquanto ela estava voando de volta, ele podia vê-la dizendo: "Isto é pelo meu pai." Ah! Como o portal fechou completamente, o braço direito de Banguin, que ainda estava esticado por causa do ataque anterior, também foi cortado. Era como se as batalhas até agora não passassem de um sonho. O silêncio cobriu o mundo. Banguin, que perdeu os 2 braços, olhou para o ar por um longo tempo com uma expressão vazia. Por que terminou assim? Mesmo quando pensou sobre isso novamente, ainda não conseguia entender a situação em que estava. Para onde foram meus braços? Porque o espaço entre minhas pernas está vazio e porque estou preso aqui? Tais perguntas passaram por sua cabeça. Antes, eventualmente, um certo rosto veio à mente. Seldão. A raiva tomou conta de todo o seu corpo. Ele não podia perdoá-lo. Aquele homem impediu de recuperar seu poder perdido capturando Seol Jungyeon. Agora ele não poderia nem voltar para a Terra, muito menos para Murim. Banguin gritou mais uma vez ao descobrir uma coisa que podia fazer agora. Seldão. Ele se virou e correu para o lugar onde Seldão havia caído. Mesmo que a distância fosse a mesma, ele demorou dezenas de vezes mais para chegar lá. Mas ainda assim, não demorou muito. Banguin encontrou Seldão desmaiado no mesmo lugar de antes, com sangue fluindo de seu abdômen. Era como se estivesse esperando por ele. Eu pensei que estava ocupado. Por acaso está com tempo sobrando? 10.
9. 8. Apesar da situação em que estava, Yeo Seldon ainda estava zombando de Banguin. Em retaliação, ele gritou com raiva. Eu vou me certificar de que você não possa falar assim nunca mais. Que medo. Como vai conseguir fazer algo terrível comigo? Quando não tem mais aquela coisinha. 8. 7. 6. Mesmo enquanto tossia sangue, Yeo Seldon continuou tagarelando. Banguin aproximou-se lentamente dele e disse: Eu vou fazer você sofrer até o ponto em que sentir que a morte é a melhor opção. E nem pense em me pedir perdão. Perdão. 5. 4. 3. Como se achasse a palavra engraçada, Yeo Seldon sorriu e levantou o dedo médio. Isso aqui. Com um leve sorriso, ele falou: É o que você não tem mais, cotoco sem pau. O quê? 2. 1. 0. Banguin estendeu a mão para Yeo Seldon antes de perceber que algo estava errado. Ele não tinha mais braços. No momento seguinte, Seldon desapareceu quando uma luz branca o envolveu. Depois de perceber tardiamente a situação, Banguin gritou e derramou lágrimas de sangue que respingaram no chão. No entanto, ninguém estava lá para responder a ele. A viagem dimensional está completa. A voz mecânica brusca fez cócegas em meus ouvidos. Seldon. Você está em estado crítico por falta de sangue. Ficar assim pode ser muito perigoso. Minha cabeça dói porque a interface continua gritando. Acho que posso tirar uma poção do inventário e beber. A propósito, ela vai recuperar a perda de sangue? Não sei. O mundo está ficando mais escuro. Tudo está embaçado. Esta é a Terra. Nós nos transportamos com sucesso para este mundo. Seu objetivo estará completo enquanto você viver e puder retornar à Terra. Entendo. Foi uma luta mais dura do que eu pensava. Pensei que poderia ganhar, não importa o que. No entanto, naturalmente, não havia vitória garantida. Eu pensei que tinha voltado a mim no outro dia. Mas parece que me tornei bastante arrogante, já que poderia caçar protagonistas com bastante facilidade. Esqueci que para um caçador o mais importante é a prudência. Quando pensei que minha preciosa pessoa estava em perigo, trabalhei demais. Foi erro meu. Eu fui estúpido. Por isso terminou assim. Se eu tivesse sido um pouco mais sábio, poderia ser melhor. Agora não é hora de pensar assim. A voz da interface desapareceu gradualmente. Por que estava desaparecendo? Onde foi? Não sei. Estou com sono. Acho que seria confortável se eu adormecesse. Sim, vamos dormir. Yeo Seldon. Você trabalhou duro. Agora descanse bem. A voz da interface ficou cada vez menor. Professor. O mundo ficou completamente escuro depois que vi a cena de uma garota branca pura nua com cabelos pretos esvoaçantes e um colar com um projétil na ponta pulando em mim. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.